Olá, tudo bem? Tô eu e o Tyson aqui, meu gatinho gostoso, convidando você para participar de um workshop para que no ano que vem você tenha um ano maravilhoso. Aqui dentro da Literale, consultoria em recursos humanos, que já existe há mais de 35 anos, nós fazemos sempre algum tipo de conteúdo para oferecer para os nossos clientes e agora, além dos clientes, os nossos seguidores também. Então, como é seguidor e a gente está começando a abrir aqui o nosso canal via YouTube, IGTV, enfim, essas coisas, lembra de dar uma curtidinha aqui, um like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Na verdade, não é um vídeo, é um workshop. Então, meu nome é Estela Freitas, sou consultora e dona da Literale, que tem a missão de contribuir para o desenvolvimento humano e organizacional, fazendo com que as pessoas e as empresas, os negócios, fiquem cada vez mais fortes. E aí, para isso, esse workshop de hoje tem o seguinte objetivo: ajudar você a desenvolver e desenhar o seu planejamento para 2021. E o meu danadinho quer dizer que você puxou aí? Aproveitem, estamos em casa. Um beijo grande e aproveita esse vídeo e vá até o final do workshop, tudo bem? Beijo. Lembra de curtir e compartilhar. Tchau. Olá, estamos então aqui dando início ao nosso workshop do sonho à realização. Transforme 2021 no melhor ano da sua vida. Eu queria fazer alguns comentários a respeito desta apresentação aqui. Eu vou conduzir esta apresentação, esse workshop, como se fosse só para uma única pessoa. Mas, na verdade, você pode estar assistindo a esse workshop com outras pessoas junto com você, como, por exemplo, seu cônjuge, parceiro, sua família, que tem um efeito fantástico quando todo mundo faz isso junto, ou com a sua equipe. E você pode também fazer sozinho e depois conduzir com essas pessoas. Caso você tenha esse interesse em reproduzir esse workshop com outras pessoas, sejam elas quais forem, sem a minha presença aqui, você pode me escrever ou manda pelo meu WhatsApp comercial da Literale, ou você manda através de um e-mail a sua necessidade, que eu mando essa apresentação aqui aberta para você. Você vai ter esses dados lá no final dessa apresentação, desse workshop. Então, eu vou me dirigir a você como se você estivesse sozinho, tudo bem? Na apresentação oficial, né, ele vai vir com um menuzinho de tempo, esse tipo de coisa, para você estar fazendo com outras pessoas, tá? Se você estiver conduzindo, facilitando isso com outras pessoas. Esse foi meu propósito inicial, porque este workshop eu já fiz para diversas empresas e para diversas equipes, times, mas tem pessoas que não puderam contratar, tem líderes que não puderam contratar, enfim. Então, esse é um presente que eu estou doando justamente para essas pessoas, esses profissionais, meus clientes ou seguidores, de maneira que possam aproveitar deste material para si e também para outras pessoas para as quais você lidera ou vive junto, tudo bem? Então, essas daqui são as orientações de bordo.
Eu recomendo que você esteja num ambiente fechado, sem interrupção, para você estar se dedicando de corpo e alma. E divirta-se, essa é a parte mais importante também. Peço para que você, se necessário, pare aqui e vá pegar um caderno, papel, caneta, lápis, porque você vai precisar disso para poder fazer os seus exercícios. Então, é de fundamental importância. Precisar dar uma paradinha, pega e volta. Tudo bem? Outra coisa que eu acho de fundamental importância se fazer todos os dias, antes de uma tarefa que exige maior concentração, é um exercício de presença. Então, você pode também dar uma paradinha aqui, respirar profundamente por 3 vezes, inspirar, segurar, expirar. Podemos até fazer isso aqui juntos, mas eu acho legal você fazer sozinho e você sentir o seu corpo, aonde você está sentado, a cadeira, a temperatura, sentir no aqui e agora, tá bom? Outra dica que eu posso te passar é, se você tiver com algumas preocupações que vai ser interrompido, enfim, resolve esse problema, depois vem para cá. Por quê? Porque ele vai ter muito mais efeito se você fizer o começo, meio até o final, tudo de uma vez, tá bom? Ok, então a primeira pergunta que eu te faço é: quando chega no final do ano, você considera importante planejar-se para o próximo ano? E como é que você costuma fazer isso, né? Como é que você faz o seu próprio planejamento? Para aqui esse vídeo, apresentação, por 1 minuto e anota isso numa folha de papel, tá bem? Então, eu acho que você já voltou e respondendo a essa questão aqui, eu vou comentar com você algumas respostas que foram comuns durante esse período em que eu fiz diversos workshops. E aí você compara com a sua própria resposta. Então, teve gente que colocou assim: eu faço meu planejamento de forma impecável. Meu ano não começa enquanto eu não faço meu planejamento. Então, teve gente que teceu esse tipo de comentário. Teve gente que falou: olha, eu nunca faço meu planejamento. Tenho nem ideia do que vai acontecer o ano que vem, deixa a vida me levar, né? Teve outras pessoas que falaram: olha, eu anoto na minha agenda os meus principais objetivos ali no início do ano e depois eu vou olhar lá no final. Olha, a gente teve diversas respostas, mas eu estou relatando isso para vocês porque são diferentes possibilidades. Olha, para isso como é que é a sua possibilidade? O que você tem feito de planejamento e como isso tem funcionado? Ou seja, olhando aqui para 2020, o que é que você realizou em relação àquilo que você havia planejado no final de 2019? O que é que você aprendeu? O que é que você conquistou? Então, nesse momento, é um momento bacana para você reavaliar se a forma como você tem feito até agora tem sido eficiente, tem sido eficaz, né? Então, essa pergunta aqui, para você também responder individualmente, tem esse propósito. Então, quais foram os seus principais aprendizados e conquistas? E compara com aquilo que você havia planejado lá no final de 2019. Não necessariamente porque o ano foi diferente,
que foi impeditivo para que você alcançasse suas metas? Talvez até por ter sido um ano diferente, foi um facilitador para que você superasse as suas metas. Então, é um bom momento para você escrever sobre isso agora. Então, escreva, anote, para um pouquinho o vídeo, daqui a pouco você retorna. Você já deve ter voltado com as suas respostas, né? E aí, continuando um pouco mais, eu queria saber, agora nós vamos começar a nossa etapa de construir os nossos sonhos para 2021. Por que isso é importante, né? Porque para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Não sei se todos aqui já assistiram Alice no País das Maravilhas. Esta é a fala do gato, né? Do Alice no País das Maravilhas. A gente não precisa sair para qualquer canto, né? E nem qualquer caminho serve. Nós temos que ter objetivos claros, uma direção clara e metas claras, e é isso que a gente vai estar construindo a partir de agora. E essa construção, para esta construção, nós vamos usar duas ferramentas, aliás, algumas ferramentas, não são só duas, mas nessa etapa aqui nós vamos utilizar duas ferramentas. Uma delas é a roda da vida. Vários de vocês devem conhecer ou até já ter feito alguma coisa em relação à roda da vida. Nós vamos fazer de uma forma diferente do que você tem utilizado até então. E um outro recurso, uma outra ferramenta que a gente vai utilizar é o journaling. Eu vou pedir simplesmente para você escrever com aquilo que vem da sua alma, do seu coração. Então, olhando para essa roda da vida aqui, com essas 4 grandes áreas e cada uma delas tendo 3 sub-áreas, nós vamos fazer o seguinte. Para a área pessoal, existem 3 sub-áreas aqui. Saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Então, são 3 áreas que eu vou pedir para que você escreva 3 objetivos, no mínimo 3 objetivos, podem ser mais, não necessariamente um para cada área. Você pode ter 2 para uma determinada área e ter área aí que não tem nenhuma. Ou pode ser um para cada área, tanto faz. Você que a vida é sua, né? Aqui são referências, tá? São inspirações. E nessa técnica de escrever com o seu coração, utilize no máximo 3, 4 minutos para você escrever esses objetivos. Ou seja, deixa vir do coração, não deixa vir da mente, não deixa vir com muita censura, deixa vir de forma natural. Então, vou pedir para você pausar agora, escrever no máximo por 3 minutos e depois você reinicia. São 3 objetivos só, às vezes você não vai gastar mais do que 1 minuto e meio, tudo bem? Você já deve ter voltado e a gente já te coloquei aqui no próximo objetivo, próxima área, que é a área profissional. Você vai utilizar a mesma técnica que foi utilizada lá para a vida pessoal, você vai utilizar agora para a profissional. Então, assim, quais são os 3 objetivos que você vai escrever pensando como referência, que a gente está colocando aqui, realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social. Então, escreva com seu carinho quais são os principais objetivos que você quer alcançar até o final de 2021, para você dizer, yes, esse foi o melhor ano da minha vida no que se refere à minha vida profissional. Tudo bem?
pausa o vídeo, daqui a pouco você retorna. Ok, você já deve ter retornado. Vamos agora para a próxima área, que é a qualidade de vida. Também utilizando o mesmo estilo que foi feito nas duas outras áreas anteriores. Pense em quais são os 3 principais objetivos que você pode utilizar como inspiração, criatividade, hobby, diversão. Plenitude e felicidade, espiritualidade, objetivos estes que, se você alcançar até o final de 2021, você vai falar de novo: yes, foi o melhor ano da minha vida no que se refere à minha qualidade de vida. Tudo bem? Rapidinho, 3 minutos, 4 minutos no máximo, para você escrever esses seus 3 objetivos. Tudo bem? Ok, você já deve ter retornado. Vamos para a nossa última área, que é a área dos relacionamentos. Nessa área, eu queria que você pensasse com bastante carinho quais são os objetivos que você quer alcançar até o final de 2021, no que se refere ao tema de família, desenvolvimento amoroso e sua vida social, relacionamentos sociais com as suas amizades, colegas e assim por diante, né? No condomínio, vizinhos, tudo bem? Mas 3 minutinhos, dá uma pausa e aí você escreve. Você já deve ter retornado. Então agora, veja só, você tem 12 objetivos escritos aqui. Esses 12, no mínimo 12, né? Para cada uma dessas grandes 4 áreas, você deve ter escrito 3 objetivos para cada uma delas. E isso daqui serve te dá uma enorme referência sobre para que direção que você quer levar a sua vida até o final de 2021. Porém, eu vou começar a fazer algo que a gente chama de afunilar. Nós primeiros ampliamos e agora a gente vai começar a deixar a sua meta, seu caminho, sua direção mais fina, mais um ajuste, mais naquilo que é o mais importante e relevante. De que maneira a gente vai fazer isso? Daqueles 12 que você escreveu, eu vou pedir para você reduzir para 6. Como assim, Estela? Poxa, eu escrevi 12, agora você está pedindo para eu reduzir para 6? Sim, reduza para dar mais foco, mais energia, mais determinação. Quais são os 6 mais relevantes para você alcançar que vão fazer de fato com que sua vida, ao final de 2021, seja yes, seja maravilhoso? E o que é que você, dentre esses todos os objetivos que você escreveu, o que tá aí, mas que se não acontecer, não vai fazer grande diferença. Então, vamos agora para o que é mais importante, tudo bem? Então, também mais 3 minutos no máximo, dá uma pausa, em 3 minutos responde isso, corta o que precisa ser cortado e vamos deixar só em 6. Você já deve ter reduzido, e aí, foi difícil reduzir? Teve muita dificuldade? Ou foi mais light? Eu gosto muito dessa parte, porque eu sou boa para abrir inúmeras possibilidades. E adoro quando alguém me ajuda a fazer um filtro, a fazer uma redução. Ao fazer essa redução, parece que vai dando mais força, mais músculo para aquilo que de fato é o mais importante. Pensando nisso, eu queria trazer essa imagem que o que é essencial, quando a gente dá muito foco para ele,
aquilo parece que explode de energia. Para que de fato possa explodir esses seus objetivos para 2021, vou pedir mais um sacrifício para você. Sacrifício entre aspas, na verdade, é um direcionamento mais forte. Daqueles 6, vamos reduzir para 3? Ah, Estela, não vou conseguir. Consegue. O critério agora não é o que vai fazer com que seu ano seja melhor ou seja o melhor ano da sua vida. Não. O critério agora é quais são os 3 que eu preciso dar foco, porque eles vão ajudar a alavancar os outros 6 ou os outros 12. Acho que aqui é um dos pontos mais cruciais desse nosso workshop, porque a sua energia não ficará dispersa. Quando a gente tem muitas possibilidades ou muitas coisas para se fazer, a gente não faz de nenhuma delas. Então, ou se faz mal feito, não com a melhor qualidade do mundo. Então, olha para a sua lista de 6 objetivos e olhe quais são os 3 mais relevantes, mais importantes, que se você fizer com a melhor qualidade da sua vida, 2021 terá sido o The Best, o ano da virada. E principalmente, que também ajudou não só você a alcançar esses 3 mais importantes, mas os outros também alavancou. Vamos lá? Ok, você já deve ter voltado. Olhando agora para esses seus 3 objetivos escolhidos, eu quero que você reavalie se eles são mesmo os alavancadores. Por quê? E qual que é o seu ganho por detrás disso que você vai alcançar ao alcançar esses 3 objetivos? Vou dar um exemplo. Eu coloquei um exemplo que eu escutei, né? Eu coloquei que focar na minha promoção vai alavancar um monte de outras coisas. Se eu foco na minha promoção, eu vou trabalhar as minhas competências. Se eu alcanço a minha promoção, eu vou ter um aumento salarial e aí, consequentemente, eu vou poder trocar o meu carro. Se eu alcanço essa promoção, eu vou também ter um aumento salarial e vou poder fazer aquela viagem que eu queria. Então, eu quero que você olhe de novo para a sua lista dos 3 principais objetivos que você reduziu, que você analisou como sendo os mais relevantes, e avalie se eles de fato vão ajudar a alavancar os outros, os demais. Tudo bem? Então, pode... eu queria acrescentar um detalhe. Tem um objetivo que muita gente tem colocado agora, que é a prática do mindfulness, ou a prática da meditação, ou a respiração, ou a presença, tanto faz o nome que você vai dar. Mas é um objetivo, um propósito de buscar através da respiração e da presença o equilíbrio. Esse costuma ser também um objetivo que é alavancador de diversos outros. Eu só queria trazer isso como uma reflexão para você, tá bem? Então, pode pausar e retomar daqui um minutinho assim que você terminar a sua autoavaliação. Ok, você já deve ter voltado. Eu queria agora trazer para você o que a gente chama de fazer um ajuste, de melhorar, afunilar. Sabe aquela
história que eu falei, agora a gente já sabe qual que é a nossa direção? Ok. Além da direção, você vai traçar agora o trajeto. Então, ser um pouco mais específico em relação àquilo que você quer alcançar. Essa daqui é uma ferramenta chamada de SMART. Por que SMART? Cada uma dessas letrinhas, ela está representando em inglês como a gente tem que escrever um objetivo. O S explica que a gente precisa ser específico. Então, em inglês, specific começa com S. O que significa escrever de forma específica? Ser mais detalhista, ser mais objetivo. Por exemplo, quero comprar um carro. Ah, que marca que é esse carro? Qual é a cor desse carro? Qual é o ano desse carro? Mensurável. Então, é o M, né? De mensurável. Qual o valor desse carro? Até quanto é esse carro? Qual é a faixa desse carro? Que ele seja alcançável, ou seja, não adianta eu colocar que eu quero comprar uma Mercedes, mas eu tenho dinheiro para um Gol. Então, eu preciso colocar uma meta de um carro vermelho, ano X e da marca tal. Que aquilo eu sei que dentro do meu orçamento eu vou conseguir dar conta. Então, portanto, isso está muito ligado ao lado realístico. Então, é aquilo que de fato eu vou poder concretizar, fazer acontecer. E que ele seja, o T é de timely, que ele tenha um tempo, que ele tenha uma data para ser realizado. Ok, então de fevereiro a abril, início de abril, eu vou trocar o meu carro. Por que essa faixa? Porque eu colocar uma data específica, se eu deixo de alcançar aquela data, naquela data, parece que meu cérebro vai dizer assim para mim, não conseguiu agora, não vai conseguir mais, e dá uma relaxada. Não, a faixa é de fevereiro a abril. E aí eu vou colocar nesse período toda a minha energia para acabei de voltar de férias, cheguei de férias, olhei meu orçamento, as minhas contas foram pagas, começou o mês de fevereiro, eu começo a ir em concessionária, em loja e assim por diante. Tudo bem? Em cima disso, eu trouxe aqui até um exemplo para você de como melhor escrever. Por exemplo, eu posso colocar, olha, eu quero economizar R$500 todos os meses por um ano para poder realizar a viagem dos meus sonhos, sem passar qualquer tipo de aperto financeiro quando eu chegar lá no meu destino. Ok? Então, aqui ele está super específico, mensurável, o período é atingível, é relevante, tá? A relevância, para mim, tem a ver aquilo que eu considero o significado que está por detrás daquilo que eu vou alcançar. Então, assim, a minha relevância nessa primeira frase é: eu não quero passar nenhum aperto financeiro quando chegar lá no destino. Entenderam? Uma coisa é viajar, outra coisa é viajar para o lugar dos sonhos, mas outra coisa é viajar para o lugar dos sonhos sem dinheiro. Tudo bem? Então, tudo isso foi um conjunto de fatores. Quero participar de 3 cursos de atualização na minha área de atuação profissional até 31 de dezembro, ponto, deste ano, de 2021. Para quê? Para conquistar o emprego dos meus sonhos. Entendeu? Então, aqui esse pequeno adendo aqui na frase me deu a relevância do porquê que eu quero isso. Tá? Então, dá uma pausa e escreve aqui
em cima dos seus principais objetivos, esses 3, de forma SMART, específico, mensurável, atingível, relevante e que tenha prazo na linha do tempo. Tudo bem? Ok, você já deve ter concluído. Como é que foi fazer essa experiência? Conta para mim. Eu vou relatar para vocês algumas coisas que eu escutei de depoimento. Nossa, aqui deu todo o significado, aqui fez a diferença. Me deu vontade de já sair fazendo. Então, mas antes de sair fazendo, tem algumas coisas que eu queria ainda continuar. Mais uma ferramenta. Essa ferramenta eu chamo de trabalhar com os nossos sabotadores, que todos nós temos. Afinal de contas, todos os anos a gente desenha por escrito ou só mentalmente o que é que a gente quer alcançar para o ano seguinte, não é? Mas quais são os comportamentos que eu posso vir a ter, mesmo os mais absurdos do mundo, que podem fazer com que um planejamento seja um fracasso, que esse planejamento que vocês estão escrevendo aqui agora seja um fracasso retumbante? Sei lá. Eu posso pegar todo esse papel, amassar e jogar no lixo. Eu posso colocar dentro da gaveta e nem olhar para eles. Eu posso... eu coloquei que eu quero uma promoção, mas eu detesto esse meu emprego, eu nunca vou para lá, falto demais, toda hora. Então, quais são os comportamentos que você pode ter que podem fazer com que esse seu planejamento seja um fracasso retumbante? Pausa, escreve. Ok, eu acho que você já voltou. Então agora eu quero que você responda de forma incrivelmente verdadeira com você mesmo, né? Dessas atividades, da questão anterior que você respondeu, quais se assemelham de verdade com aquilo que você vem praticando no seu dia a dia? Você precisa ser muito sincero, incrivelmente sincero. Principalmente porque essa sinceridade é com você mesmo. Você não vai estar me contando e nem vai estar contando para o outro, é para você mesmo. Dá uma pausa e escreve aí. Bom, você já deve ter voltado. Essa questão aqui mexe pra caramba com a gente, não é verdade? Parece que a gente se olha no espelho e fala assim: eu fico me boicotando, né? Eu fico fazendo coisas para mim que não são as melhores. Aí por isso eu tenho esta pergunta aqui para você. Qual é o seu principal sabotador? O que você mais pratica que te prejudica? Qual é o seu desafio diário com esse cara, com esse sabotador, com essa vozinha interna que fica falando: para que eu vou levantar agora para fazer atividade física? Tudo bem. Só por hoje eu vou comer isso, né? Não, só mais meia hora de filme. Não, só mais um episódio, né? Então, qual é o seu principal sabotador? Que tipo de ajuda que você precisa para não estar carregando essa pedra sozinha, redonda, para cima da montanha, sem qualquer ajuda?
Se você não fizer nada a respeito, se você não pedir ajuda para levar essa pedra, para dissolver esse seu sabotador, vencê-lo, como é que você vai estar daqui a 5 meses? Como é que vai estar daqui a 1 ano, quando chegar em dezembro de 2021? Também dá uma pausa e escreve aí. Ok, eu acho que você já voltou. Não é nada simples, né, a gente olhar para os nossos sabotadores. Porém, eu diria para você, eu acho que essa pergunta aqui é chave. O que você prefere? Você prefere estar carregando aquela pedra sozinho? Ou você prefere buscar algum tipo de ajuda? Busque ajuda. Peça ajuda. Veja quem é que pode te ajudar. Veja pai, mãe, filho, irmão, professor, chefe. Tem um monte de gente na nossa vida, livro, curso. O que pode te ajudar para isso que você quer alcançar? Se nenhuma dessas possibilidades que eu te dei são aquelas para quem você pode recorrer, eu quero colocar essa pergunta aqui para você. O que eu, quando eu falo nós, somos nós da Literale, ou o que eu, Estela, posso fazer por você, por sua família, por sua empresa, pelo seu negócio, pela meta que você quer alcançar, pela melhoria do seu casamento, por sua carreira, por sua saúde. Se você não tiver quem mais possa te ajudar, eu tô aqui, você não tá sozinho. E eu resolvi colocar à disposição para quem estiver assistindo essa videoaula nesse mês nessas 2 últimas semanas, né, de dezembro e na primeira semana de janeiro, eu resolvi colocar à disposição de vocês 2 possibilidades. A primeira que eu estou falando é um sorteio. Na verdade, vai ser um sorteio entre aspas, vão ser os primeiros que vão me inscrever. Eu vou oferecer 3 sessões para 3 pessoas, vou oferecer uma sessão, mas serão somente 3, ou seja, uma para cada pessoa, eu vou ter 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sempre tenho, todos os meses, na minha agenda, 3 horários do mês reservados para algum atendimento de cortesia, para seja lá o que for, né? Um amigo do amigo, eu tenho sempre 3 horários reservados. Eu tenho uma agenda bastante limitada, eu trabalho atendendo, né, ao meu público só terça, quarta e quinta-feira. E nesses 3 dias eu atendo no máximo a 5 clientes. Por que isso? Porque entre um cliente e o outro eu coloco no mínimo 40 minutos, meia hora, 1 hora, eu coloco de intervalo entre um e outro, que é para eu poder terminar uma sessão, amarrar essa sessão dentro de mim e meio que já planejar o que vai ser a próxima e ao mesmo tempo me conectar com a sessão posterior que eu vou ter. Então, eu faço uma leitura das sessões anteriores que eu fiz para cada pessoa que eu atendi, aí eu faço o atendimento, termino o atendimento, de novo eu vou fazer toda uma reconexão com aquele atendimento, fazer as minhas anotações, terminando essas anotações, eu já vou estudar o caso seguinte. Então, isso eu acabo dando entre um atendimento e outro cerca de
meia hora a 1 hora de intervalo entre um e outro. Então, no máximo que eu consigo, são 5 atendimentos no dia. E segunda e sexta-feira eu uso para estudar, para escrever, para fazer meus grupos de estudo. Então, assim, a minha semana é hiper mega corrida, mas não é só atendendo. Só trabalho que é remunerado. Eu também gasto muito dinheiro fazendo o que é estudando, fazendo curso, escrevendo algum artigo, fazendo um vídeo como esse. Então, eu tenho só 3 horários no mês que eu dedico para um atendimento, é o que eu falo que é meus horários de doação, é o meu dinheiro dourado. Então, para quem me inscrever nos próximos dias, eu vou conceder 3 horários de uma sessão de coaching, ou de mentoring, ou de terapia, enfim, que possa ser importante para essa pessoa. Eu falo molecular porque eu tenho uma metodologia totalmente diferenciada e aí eu chamo de molecular, porque a gente trabalha com as nossas memórias celulares, fazendo um trabalho de dissolver memórias negativas que nos impedem de realizar muitas coisas. Isso depois fica para um outro dia. Para quem vai falar assim, nem vou escrever porque já foram preenchidas, pode ficar em lista de espera se eu tiver possibilidade nos meses seguintes, ou pode também entrar vamos dizer assim, numa categoria que eu chamo não é de doação, mas de um valor quase que simbólico, como sendo a primeira sessão, para a gente ver se tem uma sintonia. Para a gente ver, na verdade, o que eu vou fazer é clarificar, ajudar você a clarificar seus objetivos, suas metas, enfim. Então, pode também escrever, me mandar uma mensagem dizendo que foi através desse workshop que você está me escrevendo, porque eu aí vou te fazer um valor super simbólico, super especial, tá? E vou te atender com o maior carinho do mundo, ou se não, você pode ficar na minha lista de espera para o mês de fevereiro, para o mês de março, se de fato você fizer questão que seja uma cortesia. E aí entra nessa lista de espera, tudo bem? A outra coisa é, nesses endereços aqui do WhatsApp, é 55 11 984 73 3377. Você pode escrever, mandar uma mensagem ao nosso WhatsApp comercial, pedindo esta apresentação aberta, que eu vou encaminhar para você com o maior carinho do mundo. Ou se não, escrever para o nosso e-mail, que é literale, com 2 T's, e no final, literale@literale.com.br, que eu também passarei para você com todo o carinho do mundo, tá? Essa apresentação, ou para fazer a reserva aí. Isso tudo, se você precisar de algum tipo de ajuda que eu possa lhe conceder e proporcionar. Aqui eu queria deixar essa frase para a gente concluir, que eu gosto muito, que não faz mal que seja pouco, o que importa é que o avanço de hoje seja maior do que o de ontem e que os nossos passos de amanhã sejam mais largos do que o de hoje. Então é isso. Fica aqui para vocês o meu carinho e a minha doação. Isso daqui foi uma doação feita do coração mesmo para vocês. E lembrando que você pode fazer isso sozinho, pode pedir essa apresentação para depois aplicar junto com sua família, equipe e assim por diante. E quando vier a apresentação, vai vir com todo o menuzinho, como fazer e como aplicar. Tá bom? Um beijo! Um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Uma passagem de ano muito boa.
Que vocês tenham muita saúde, acima de tudo, porque com saúde a gente consegue tudo na nossa vida. Beijos, tchau!